Meus irmãos, vamos dar início nesse momento ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. E a palavra do Senhor nos fala que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. São esses que o Senhor procura para os seus verdadeiros adoradores. Vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse momento, colocando as nossas vidas diante do nosso querido Senhor. Pai querido, nós louvamos o seu santo nome, Pai. Te agradecemos porque estamos diante do Deus vivo, daquele Senhor Deus que reina, daquele que nos deu a bênção de Cristo Jesus vir a essa terra. E Ele veio por decisão pessoal, porque nos amou e porque nos viu, Senhor Deus, sem possibilidade alguma de termos a vida eterna. E Ele veio a essa terra, morreu por nós, derramou seu precioso sangue para que nós pudéssemos termos vida e uma vida em abundância. Por isso que nós estamos aqui, para celebrar a Ti, Senhor Deus, a bênção da vida que o Senhor nos concede. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para conosco e obrigado por estarmos aqui na Tua presença com essa intenção de adorá-lo, de bendizê-lo, de honrá-lo, de glorificá-lo, Pai. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos e que de fato de cada um de nós possa sair um louvor agradável diante do Senhor e que chegue, Senhor Deus, à Tua presença como um incenso, Senhor Deus, que lhe agrada para a glória do Seu santo nome. Seja conosco, Pai, e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos cantar o hino 116, União com Deus, o hino 116. É um hino que fala de estarmos mais perto do nosso Deus.
Podeis assentar, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 37 e vamos fazer essa leitura alternada. Eu vou convidar o pastor Ramos para ajudar nessa leitura alternada. Salmo de número 37. Vamos ler, irmãos. Temporária, a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para obter o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale um pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassível e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão exterminados. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado.
Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Forem exterminados. Vi um ímpio, prepotente, a expandir-se qual o cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecerá, procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque Ele buscam refúgio. Amém. O Senhor os ajuda. Ajuda quem? O justo, aquele que confia nele. Livra os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Por isso é bom nos refugiar no nosso Deus. Nós vamos nesse momento adorar o nosso Senhor através da equipe de cântico que está aqui conosco nessa noite, né, que Deus possa abençoar. Chama-se Renova, né? São algumas pessoas que já estiveram aqui, que já participaram também do nosso culto. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade. Graça e a paz a todos, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite para juntos adorarmos a Deus. Desde já nós queremos agradecer o convite. Nós estamos aqui para juntos adorarmos aquele que merece toda a adoração, amém? Nós saímos da nossa casa hoje para prestar um culto de louvor e adoração a Deus. Então que essa noite seja uma noite a qual você se encontre com o Senhor em adoração. Amém. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Você pode declarar nessa noite: Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes, declare, vai. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Não falha. Teu amor não falha. Não. Teu amor não falha. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nessa mesma adoração, vamos continuar louvando. Amém? Vamos adorar o Senhor com as palmas. Amém? Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem diz e quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado,
tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem diz que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Oh, 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 Continuando nesse momento de adoração. Perdoe. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos, nesse momento, abrimos a palavra de Deus em Números 14, versículo 19. Números 14, versículo 19. Esse é o momento da nossa contrição. É o momento de nós olharmos para nós. É o momento de nós vermos as coisas que nós erramos. E a Bíblia nos fala que Deus deseja que nós caminhamos em santidade. Durante todo o mês de janeiro, nós estudamos sobre consagração. E consagração passa na cruz do Calvário. Esse texto assim nos diz, capítulo 14, versículo 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste teu povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Esta deve ser a nossa oração. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade, perdoa os nossos pecados. E não é só os pecados que nós temos, às vezes, pensado na nossa mente, mas também aqueles através dos quais nós machucamos, ferimos as pessoas, ou aqueles que nós deixamos diante de Deus de realizar algum benefício para alguém, que são os pecados de omissão. Vamos pedir perdão nesse momento ao nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar pedindo que o Senhor nos perdoe. Após alguns instantes, pastor Samuel vai fazer a oração de confissão. Vamos orar. Senhor Deus, sabemos que as tuas misericórdias são grandes para conosco. Portanto, nós temos a coragem e a oportunidade também de chegarmos até os teus pés e colocarmos as nossas vidas humildemente, Senhor Deus,
e suplicar o perdão para os nossos pecados. Nós pecamos por palavra, ações, omissões. Ó Senhor Deus, vários tipos de coisas que acontecem contra a Tua vontade sobre as nossas vidas, e nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia, nos livre de todas. Esteja o nosso Deus falando ao nosso coração nesta noite, através da Tua palavra, para que nós possamos sentir a nossa culpa e voltar para Ti arrependidos e prontos para Te servir espiritualmente. Esteja abençoando a igreja agora reunida, esteja abençoando os nossos visitantes, para que receba de Ti uma grande bênção nesta noite, bênçãos espirituais através da Tua palavra. Sonda, Senhor Deus, o nosso coração, vê se há nele alguma coisa que impede a nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, nos liberta, dá-nos um coração puro, um coração sábio, um coração inteligente, um coração que Te louva e Te adora. Ó nosso Deus, obrigado pelo sacrifício de Cristo lá na cruz, em favor de cada um de nós. Obrigado pelo perdão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que nós devemos trazer à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E quando nós somos fiéis a Deus, Ele até diz: provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não abrirei as janelas dos céus e vos abençoarei. Ou seja, o dízimo é algo de fidelidade ao nosso Deus. É algo que nós devemos dar ao nosso Senhor. Na realidade, devolver aquilo que é de Deus. Nós vamos, nesse momento, proceder à entrega dos dízimos e ofertas. E para isso, durante esse momento, nós vamos cantar o hino 63. Conta as muitas bênçãos. Hino 63.
vou pedir ao pastor Ramos que faça uma oração de gratidão pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor meu Deus, te agradecemos, ó Pai, por termos o privilégio, ó Pai, de poder participarmos, ó Pai, da oferta, do dízimo, ó Pai, que é em prol, ó Deus, da Tua obra. Amém. Te agradecemos, ó Pai, porque é bom, ó Deus, fazermos parte, ó Pai, deste momento tão importante, ó Pai, que é contribuir para o crescimento, Pai, da Tua obra. Abençoe, ó Pai, todos quantos ofertaram nesta noite, dizimaram nesta noite, que a Tua mão esteja sobre a vida de cada um deles, ó Pai, abençoando e prosperando, ó Pai, as suas vidas, seja na área financeira, seja também fisicamente, ó Pai, espiritualmente também. Amém. E pedimos também, ó Pai, uma bênção sobre a vida daqueles, ó Pai, por algum motivo ou outro, mas que não puderam ofertar, não puderam dizimar, ó Pai, que o Senhor pode, ó Pai, dar oportunidade, ó Pai, de trabalho a essas pessoas, para que possam também, ó Deus, participar desse momento tão festivo, tão alegre, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a equipe Renova para que continue ministrando os louvores ao nosso Deus. Eu convido mais uma vez aos irmãos se colocarem de pé. Vamos cantar essa música. Ela nos fala de gratidão, pois Jesus nos deu um tesouro, o maior tesouro deste mundo. E junto com isso nos deu alegria, vida, família e muitos irmãos. Amém? Vamos cantar essa música. Tributo a Yehova. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova
desse mundo nos foi dado, me foi dado como herança eterna. Não teve prova maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria. Tenho vida, alegria em todo tempo. Família, irmãos, quem puder cumprimente seu irmão agora. Dê um abraço nele, quem quiser. Fique à vontade. E dos irmãos, Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Estamos seguros nos braços daquele que nos criou, daquele que nos formou. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós aprendemos que as coisas boas e as coisas ruins, elas cooperam para o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Esse louvor, quando você entoar, faça dessa música a sua oração, a sua adoração. Fala: Jesus, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias que estão ao meu redor, eu quero dizer que eu creio em Ti, que eu continuo entendendo que a minha vida continua no controle das Tuas mãos. E a gente pode até perder o controle, mas eu quero te dizer que Ele nunca perdeu o controle de nada das nossas vidas e nem do mundo. Então tenha uma certeza de que mesmo que as coisas estejam ruins, Deus, Ele continua ao nosso lado, dizendo: eu estou aqui segurando na sua mão, só não desista. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tua, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluias. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Louvor.
vem Jesus, Maranata. Você pode declarar mais uma vez? Vem Jesus, declare. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Declare. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Podeis se sentar, queridos. Nós gostaríamos de convidar nesse momento Lucas, a Fernanda e o pequeno Noah. Uma das coisas maravilhosas que Deus nos dá são os filhos. E mais maravilhoso do que os filhos são os netos. Vem aqui na frente. E aí está meu netinho. Os olhos são do bisavô, mas o restante é meu. É nada, só as covinhas. Nós louvamos a Deus pela vida do Noah, pela vida do Lucas, da Fernanda, que agora moram lá do outro lado, lá no Canadá. E para nós é uma grande alegria. Queridos, eu gostaria de fazer algumas instruções sobre o batismo. O batismo é um sacramento da nova dispensação em Cristo Jesus. Foi instituído pelo nosso Senhor, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo da nossa união com Cristo Jesus, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio desse sacramento, as pessoas são batizadas solenemente, admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o Deus, o nosso Deus e o Deus da nossa posteridade, ou seja, dos nossos filhos. E as pessoas batizadas prometem também pertencer inteiramente ao Senhor. Vemos, pois, que o nosso Deus não somente se apiedou de nós, os adultos, admitindo-nos no número dos filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu da nossa posteridade, dos nossos filhos, Gênesis 17, versículo 7. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo, em virtude desse pacto, 1 Coríntios 7, 14. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, 1 Coríntios 7, 14, com que na Sagrada Escritura são designados nessa relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus, Marcos 10, 14. E agora que Deus vos concede o grande privilégio de dedicar este vosso filho Noah, exorto-vos a que declareis a vossa fé e reconheçais solenemente os deveres que tendes para com Deus e também para com a sua igreja, em referência a esta criança. Respondam sinceramente: credes em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Credes? Credes no Espírito Santo, em uma só Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Credes? Amém. Prometeis que o Senhor Deus for servido conservar a vida desse vosso Filho até a idade da razão, a vez de instruí-lo na crença, seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada nas Sagradas Escrituras. Prometeis? Prometeis ensinar-lhe a ler e que venha a ler por si mesmo as Sagradas Escrituras, orar por ele e com ele, e servir-lhe vós mesmo de bons exemplos de piedade e de religião, e esforçando-vos por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor. Prometeis? Prometeis ainda ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensinando desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele. Prometeis? Amém. Agora vem aqui com o vovô. Isso, menino. Muito bem. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te glorificamos pela vida do Noah, Pai. Como é bom, Senhor Deus, estarmos na tua presença e nesta presença suplicar a sua bênção sobre esta criança, e que o seu Espírito Santo possa tomá-la e glorificar o seu santo nome na vida dela, Pai, e que a promessa feita ao seu pai e à sua mãe seja sobre Noah também, Pai. Nós clamamos essas bênçãos para a glória do seu santo nome. Noah, servo de Cristo Jesus, Cordeirinho de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Toma, vai com o papai. Calma, mãe. Isso. Muito bem. Podeis assentar, queridos. Deus abençoe vocês. E o Noah, né, Noah? Ficou assustado? Deus os abençoe. Podeis assentar. Agora eu convido as crianças que venham até a frente, para que nós possamos orar por elas. Isso. Muito bem, vocês estão de parabéns. Vocês vieram à igreja. Muitas crianças talvez não vieram por causa da chuva, mas vocês vieram. Que bom. Tem mais algumas chegando ali. Isso. Isso. Vem. Você segura? Que cavalheiro. Muito bom. Pode subir aí. Ok, crianças, vocês olham para mim agora. Vamos juntar os pezinhos, as mãozinhas. Repitam comigo. Papai do céu, obrigado pelas suas bênçãos, pelo seu amor. Cuida de nós e nos abençoe agora que vamos estudar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês podem ir. Teve um que chegou atrasado, mas chegou. Opa. Pastor Reginaldo está com a palavra. Boa noite, irmãos. Nosso desejo é que a graça e a paz do nosso Deus continue inundando os nossos corações, inundando as nossas vidas, e que possamos verdadeiramente ser fortalecidos nele. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus,
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Eu estarei fazendo a leitura e você pode acompanhar atentamente na sua Bíblia. O texto sagrado nos diz: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nosso louvor, a nossa gratidão pela palavra do Senhor que é viva, que é eficaz, palavra que nos ensina, que nos edifica, que nos fortalece. E nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de tê-la em nossas mãos. Mas acima de tudo, ó Deus, o privilégio de nós termos na tua palavra a revelação escrita, aonde nós encontramos a vontade soberana do Senhor para as nossas vidas. E agora, ó Deus, diante de tudo que nós já fizemos neste culto, os cânticos de louvor, os hinos entoados, as leituras bíblicas, as orações, tudo que nós fizemos aqui, ó Deus, foi para glorificar o teu nome. E nós te pedimos, ó Deus, a continuidade da direção do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos entender de maneira clara a mensagem do Senhor ao nosso coração nessa noite. Portanto, ó Deus, por intermédio do teu Espírito, que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia, ela traz diversas figuras e às vezes alguns elementos dos quais, ou os quais passaram com o decorrer do tempo, essas figuras, esses elementos, se tornaram sinônimos ou sinônimas de situações vividas por nós. Muitas vezes nós então olhamos para aquele contexto bíblico e pegamos uma daquelas figuras e, segundo o contexto da nossa vida, aquilo que nós estamos passando, nós então temos uma tendência de trazer a ideia dessas figuras para exemplificar o momento que nós estamos passando. Por exemplo, se nós estivermos passando por um momento de sequidão, um momento de dificuldade, um momento em que nós nos sentimos como que no deserto, nós então utilizamos a própria palavra deserto para dizer que nós estamos passando pelo deserto. Basta nós nos encontrarmos em algum tipo de dificuldade e então nós vamos buscar essa figura do deserto
para dizer que aquele é o momento que nós estamos passando, para dizer que aquele é o momento que nós estamos vivendo. E aí, com todas as letras, nós declaramos: estou passando pelo deserto. E a tendência é de que as pessoas vão entender que nós estamos passando por um momento difícil. Talvez, se nós pegarmos então a figura que está no Salmo 23, no versículo 4, vale da sombra da morte, basta nós nos vermos também em situações difíceis, situações que aos nossos olhos elas chegam à beira da morte, nós então também vamos utilizar aquela figura para dizer: estou no vale, estou passando pelo vale. E assim nós vamos buscando algum elemento, alguma figura, exatamente para identificar o que nós estamos vivendo. Se é um problema grande, se é uma situação grande que nós achamos talvez impossível até de vencer, nós podemos dizer que é um gigante que está diante de nós, um Golias, por exemplo. Ou seja, a nossa tendência é exatamente essa, a de encontrar na palavra de Deus algumas situações e circunstâncias que venham a se identificar com aquilo que nós estamos vivendo ou com aquilo que nós estamos passando. Se da mesma forma que nós encontramos em algumas figuras, para que a gente consiga identificá-las naquilo que podemos dizer um aspecto negativo na nossa vida, nós também encontramos na palavra de Deus figuras e expressões que podem agora também configurar momentos de bênçãos na nossa vida. Manancial, paraíso, muitas coisas nós nos identificamos. Quando nós lemos esse texto, se refere a um lugar chamado Getsêmani. Esse texto é interessante porque Jesus leva os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani. E a gente vai buscar o sentido. Getsêmani ficava exatamente no Monte das Oliveiras. E lá no Getsêmani havia um olival. Nós sabemos da extração do azeite, a extração do óleo. E Getsêmani significa lagar de azeite ou fábrica de azeite. Havia, portanto, uma espécie de um tanque onde as azeitonas conhecidas por nós eram jogadas e ali elas eram esmiuçadas e se extraía o óleo, o puro azeite, esse puro azeite que nós nos deliciamos, que nós temperamos a nossa comida. Então, nessa fábrica de azeite, nesse lagar, elas eram ali jogadas e prensadas e esmiuçadas e o puro azeite, portanto, escorria. E foi exatamente lá nesse local, Getsêmani, aonde Jesus costumava se reunir com seus discípulos, aonde Jesus Cristo costumava a se refugiar com seus discípulos para os seus momentos a sós com o Pai. O Jardim das Oliveiras, portanto, traz então para nós um significado importante, olhando para o que Jesus estava passando, mas também, se nós quisermos nos identificar com uma situação semelhante, basta nós percebermos aqui no texto que quando Jesus chama os seus discípulos, vai ao Getsêmani, ele diz: assentai-vos aqui, e ele se levanta, então ele chama Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, e ele então diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui comigo. No versículo 37 diz o texto que ele começou a entristecer-se, que ele começou a angustiar-se. Então nós podemos, quem sabe, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia da nossa vida, nós então poderíamos também expressar que nós estamos passando pelo Getsêmani, pelo jardim do Getsêmani. Mas não basta eu ou você utilizarmos dessas figuras e expressarmos o momento que nós estamos passando, e expressarmos a situação que nós estamos vivendo. Essas figuras, elas estão na palavra de Deus, não é de forma aleatória. Essas figuras, elas estão na palavra de Deus porque tem um contexto, porque tem um ensino, porque tem uma direção a dar a cada um de nós. Quando nós pensamos no deserto e caminhamos lá para Deuteronômio, capítulo 8,
nós vamos encontrar lá que Deus diz ao povo de Israel por que Ele permitiu que eles atravessassem ou andassem ou perambulassem pelo deserto durante 40 anos. O texto lá de Deuteronômio, capítulo 2, diz que Ele permitiu para humilhar, deixou eles passar por toda aquela situação para ver aonde estava centralizado o coração deles, o coração daquele povo. Então, passar pelo deserto não significa simplesmente uma passagem sem qualquer contexto. Talvez Deus esteja permitindo que eu ou você, assim como Ele permitiu aquele povo passar pelo deserto, para provar o nosso coração, para provar a nossa fé. Essa é a lição que nós precisamos tirar. No versículo 3 do capítulo 8, ele diz lá que também deixou passar por circunstâncias quase que de fome, para mostrar para eles que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então dizer eu estou passando pelo deserto, nós também precisamos pensar, eu estou tirando as lições proveitosas dessa circunstância para a minha vida. Ou talvez olhar para a figura do vale da sombra da morte, o salmista Davi diz lá que ainda que nós venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está comigo. Então, se nós buscamos a figura do vale da sombra da morte para nos identificar com a situação vivida, nós precisamos também tirar proveito disso para a nossa vida e dizer, eu não temo, estou passando pelo vale, mas eu não temo, porque o Senhor está comigo. E é assim que nós precisamos então nos utilizar, não como um simples jargão bíblico, para dizer que estamos vivendo essa ou aquela situação. Da mesma forma, o episódio do gigante Golias, não foi de uma maneira aleatória que Davi vai lá e enfrenta. Deus tinha instrumentos e elementos para mostrar para aquele povo que quando nós lutamos com as armas do Senhor, quando nós nos valemos do próprio Deus, nós podemos sair vitoriosos, nós seremos vitoriosos. Assim foi o que aconteceu. Enquanto Saul e os demais soldados estavam com medo, Davi se aproxima e diz, eu vou lutar, mas eu vou lutar com as armas do Senhor. São lições que nós precisamos aprender. Passar pelo deserto, passar pelo vale da sombra da morte, ou nos vermos diante de um Golias, diante de um gigante, diante de um problema imenso. Nós precisamos também extrair dessas figuras, dessas situações, as lições para a nossa vida. Ou quem sabe, se você quer utilizar, estou passando pelo Getsemane, estou no Getsemane, exatamente para identificar talvez uma situação de agonia, uma situação de angústia, talvez para se identificar com a situação de tristeza profunda, como a que Jesus está vivendo aqui, momento difícil na vida dele, de angústia, de aperto. Nós podemos até dizer que estamos longe de querer comparar, talvez, o que Jesus passou e viveu no Getsemane com qualquer tipo de situação nossa. E é claro que a gente precisa entender que Jesus era divino, mas Jesus também era humano. E aqui Jesus está revelando o seu lado humano, Jesus está revelando a sua humanidade, a intensidade do seu sofrimento, a intensidade da sua dor, a intensidade da sua agonia. Mas mesmo nessas circunstâncias, Jesus nos ensina. Assim como nós aprendemos que ao passar pelo deserto, Deus pode estar provando a nossa fé para ver aonde o nosso coração está enraizado, alicerçado, se nós estamos nos baseando apenas em elementos comuns ou se nós estamos nos baseando nele. Passar pelo Getsemane também significa aprendizado para as nossas vidas, significa aprendizado para a sua vida. Não basta dizer isso. O que é que Jesus nos ensina aqui nesse texto? Algumas coisas nós podemos dizer e contextualizar e trazer para nós, e essa situação não é diferente das demais, porque nós aprendemos com Jesus.
Passar pelo Getsemane, nós precisamos aprender o que significa isso, o que isso vem a significar na nossa vida, para que nós possamos sair vencedores, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus deseja nas nossas vidas. Entendemos aqui que não teria um lugar mais apropriado, mais adequado para Jesus passar e viver esse momento de dor, de intensidade, no lagar onde as azeitonas eram jogadas, trituradas, moídas e esmiuçadas para se extrair o óleo. Assim também Jesus estava ali, começando a sua caminhada de dor, porque Jesus sabia que ele seria moído, que ele seria esmiuçado, que ele seria triturado e que ele sentiria a dor que deveria ser para nós. Mas Jesus nos ensina 3 coisas eu quero compartilhar aqui com a igreja. O que nós podemos aprender? Dizer, estou no Getsemane, o que você pode aprender com isso? Primeira coisa, Jesus nos ensina que nós não podemos, não devemos abrir mão da presença do Pai. Passar pelo vale, passar pelo deserto, ou ter diante de nós qualquer tipo de situação difícil, mas aqui passar pelo Getsemane, Jesus vai nos ensinar que nós não devemos abrir mão da presença do Pai. E é interessante que antes mesmo de pensar no momento da oração, eu quero exatamente pensar essa ideia de que Jesus busca a presença do Pai. Jesus vai para a presença do Pai, Jesus chama alguns dos discípulos mais próximos dele, para que eles pudessem estar ali, para que com eles pudessem também desfrutar. Provavelmente esse mesmo local aqui foi o local onde Mateus registra no capítulo 17 da passagem de Jesus no Monte da Transfiguração. Talvez tenha sido o mesmo local, talvez tenha sido os mesmos discípulos a quem Jesus chamou lá, Jesus agora chama. Jesus não abre mão não só da presença do Pai, mas Jesus também não abre mão de estar junto com pessoas. Talvez quando nós passamos por um momento de aflição, a nossa tendência é nos isolar, a nossa tendência muitas vezes é nos afastar da presença de Deus, a nossa tendência às vezes é aquela em que nós vamos nos decepcionar com Deus. Ao longo da nossa caminhada como pastores, ou talvez você também, já se deparou com muitos e muitos irmãos crentes decepcionados com Deus, frustrados com Deus, exatamente porque está passando pelo Getsemane. E aí as pessoas se viram contra Deus, voltam suas costas para Deus. Mas Jesus nos ensina, Jesus chama, ainda que nós podemos olhar para os seus discípulos aqui, esses 3 especificamente, eles não passam ali de figurinos, porque eles vão dormir, certamente tiveram lá seus motivos, o texto diz que os seus olhos estavam pesados. O evangelista Lucas, no capítulo 22, versículo 45, diz que eles estavam dormindo devido ou tamanha era a tristeza que eles estavam passando ou vivendo. Mas Jesus não abre mão da presença do Pai. Jesus não abre mão de ter juntamente com Ele pessoas. Nós não devemos, nós não podemos nos isolar, nós não podemos nos ausentar dessa presença. A situação desesperadora, muitas vezes nas nossas vidas, nós precisamos da acolhida do Pai, do conforto do Pai, do consolo do Pai e da força que Ele mesmo pode transmitir a cada um de nós. Jesus nos ensina aqui que a melhor coisa que nós precisamos fazer nos momentos mais difíceis das nossas vidas é de estarmos juntos, é o de estarmos unidos, assim como Ele chama os seus discípulos, mas Ele vai para a acolhida do Pai, Ele vai para a presença do Pai. Jesus tinha tudo para, talvez, como homem, se rebelar contra o Pai. Jesus tinha tudo, talvez, como homem, para não querer aceitar aquela missão pesada de morrer por pecadores, de sentir, de sofrer dores por pecadores. Mas nós
estamos aprendendo que Jesus vai para junto do Pai. Ele sabe que o melhor lugar, ele sabia, na hora difícil, de dor, era uma situação desesperadora, era um momento de uma pressão muito grande sobre ele, mas ele vai para junto do Pai, ele busca a comunhão, ele busca a intimidade com o Pai. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, vamos aprender, não simplesmente dizer, estou passando pelo Getsemane, mas vamos também aprender a buscar a presença do Pai nas nossas vidas. Vamos nos cercar, vamos estar no meio da congregação, da igreja, aonde nós nos sentiremos acolhidos, aonde nós nos fortaleceremos, aonde nós nos sentiremos amados. Quantas vezes nós nos isolamos, ficamos dias e dias sem colocar os pés na igreja, porque simplesmente estamos passando pelo Getsemane. Mas é importante que você entenda isso, busque a presença do Pai. Os discípulos, ainda que não cumpriram o papel ali, talvez por razões específicas, mas vamos para a presença do Pai e não vamos nos ausentar da igreja. Segunda lição que Jesus nos ensina nesse texto, além de nos mostrar que nós não devemos abrir mão da presença do Pai diante de nós, nós também devemos nos submeter à vontade dEle. Isso é muito claro aqui nesse texto. Isso aparece, isso salta aos nossos olhos de uma maneira bastante forte, porque quando a gente olha para o texto e a gente percebe que as situações de sofrimento, situações de dor, a qual Jesus estava passando, nós também passamos, e como eu disse anteriormente, nós muitas vezes vamos nos decepcionar com Deus, vamos nos frustrar com Deus, vamos nos aborrecer com Deus, e não vamos aceitar aquilo que Deus deseja, aquele propósito de Deus para as nossas vidas. É muito mais fácil, às vezes, para nós estarmos nos aborrecendo, nós estarmos ficando chateados com Deus do que nós estarmos nos sujeitando a Ele. E esse texto nos traz isso de uma maneira muito intensa, porque a gente sabe que as dores que Jesus estava passando aqui, que estavam começando na vida dele, eram dores intensas. E quando eu falo de dores aqui, eu estou falando de transição de dores intensas, dores emocionais, e que essas dores emocionais podem também passar por um momento de dores físicas nas nossas vidas. E era exatamente isso que Jesus estava passando. Ele não estava sentindo dores comuns. O evangelista Lucas, no capítulo 22, versículo 44, ele diz que as dores de Jesus, aquele momento de agonia, de aflição, provocavam dores tão intensas fisicamente em Jesus. Lucas era médico, Lucas entendia, Lucas estava entendendo perfeitamente o que Jesus estava vivendo. E lá no capítulo 22, versículo 44, diz o texto bíblico que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue e caíam sobre a terra. Então nós estamos percebendo que aceitar, se sujeitar, se submeter à vontade de Deus num momento como esse de sofrimento e de dor intensa, não é de fato uma tarefa tão simples, não é de fato uma tarefa fácil para nós. Dor é dor, e só quem sente é que sabe a intensidade dela. Às vezes nós encontramos pessoas que lidam facilmente com determinadas dores físicas, mas nós encontramos pessoas que não conseguem lidar com uma simples dor. Mas o fato é que, independentemente da intensidade dessa dor, se ela é grande ou não, nós precisamos agora olhar para o Pai e nos submeter, nos sujeitar à vontade dEle para as nossas vidas. Ainda que isso
seja difícil na sua vida, ainda que isso seja difícil nas nossas vidas, nós estarmos nos sujeitando à vontade de Deus. Mas a gente sabe que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, nos versículos 1 e 2, ele diz que nós devemos, acima de tudo, nos entregar, oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. E ser sacrificado diante de Deus é também sentir dores. É nós estarmos nos entregando, é nós estarmos nos rompendo com tantas coisas que nós queremos ao longo da nossa vida continuar na presença de Deus, mas trazer coisas, adereços e coisas que não são compatíveis com a nossa fé. E o apóstolo Paulo diz que nós então precisamos nos entregar, nos sacrificar, nos consagrar a Deus. Não permitir que a nossa mente venha a se conformar com o mundo. Ele diz que nós então precisamos passar por uma transformação, por uma renovação da nossa mente, para que então a gente consiga experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida, ela sempre é boa a despeito de qualquer coisa, independente do momento. A nossa sujeição a Deus é o que vai determinar a continuidade da nossa caminhada pelo Getsêmani. A nossa sujeição à vontade dEle é o que vai determinar como nós chegaremos ao final, quando passarmos pelo Getsêmani. Quando formos jogados dentro do tanque, quando formos triturados, para que Deus então possa agir na nossa vida e permitir que essa vontade agora, ela venha a ser experimentada por nós. Mas é preciso passar pelo caminho da sujeição. Jesus ora e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, como homem, estava aqui talvez na pior das batalhas antes da cruz, na luta mais terrível antes da cruz, e ele já começava a sentir a agonia, a aflição e essa dor pelo nosso pecado. É por isso que Jesus agora tenta de qualquer forma colocar diante de Deus isso, e Jesus aqui, ele não nega, ele não omite de colocar o que ele estava realmente sentindo. Jesus estava sentindo a necessidade, a vontade ou o desejo de desistir daquela missão. Jesus estava pedindo ao Pai: passa de mim esse cálice. Mas é claro que se Jesus passasse dele aquele cálice, o plano de redenção naquele momento não seria executado. E essa era a vontade do diabo. O diabo, ao longo do ministério de Jesus, foi aquele que tentou Jesus em diversas circunstâncias e usou até um dos seus discípulos, usou a Pedro, para fazer com que Jesus, ou tentar fazer com que Jesus desistisse da cruz. Porque é claro que se Jesus chegasse até a cruz, o plano de Satanás cairia por terra. Mas em Jesus desistindo, Satanás, é claro que prevaleceria contra nós, o pecado continuaria nos escravizando. Mas aqui Jesus se submete e ele fala mais uma vez: contudo. Ele então coloca de uma maneira tão fantástica, tão extraordinária, que nós vamos entender que Jesus verdadeiramente entendia qual era a vontade do Pai. Ele diz aqui: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É a vontade de Deus que precisa prevalecer nas nossas vidas. Então, ao passarmos pelo Getsêmani, e nós entendendo isso, nós precisamos agora nos conformar diante da vontade de Deus. Aprender que estar diante do Pai é a alternativa para as nossas vidas, para que a gente consiga verdadeiramente continuar a nossa caminhada, ainda que pelo Getsêmani.
Mas é interessante a gente pensar ainda nesse texto, olhar que quando nós nos submetemos à vontade do Pai, nós somos consolados por Ele, nós somos confortados por Ele. Ao contrário desse texto que nós estamos, mas é interessante como Lucas mostra lá no capítulo 22, versículo 43, Lucas diz que então, nesse momento, lhe aparece um anjo do céu que o confortava. Interessante que é exatamente num ato contínuo a Jesus compreender que aquela era a vontade do Pai para a vida dele. Diz o texto lá em Lucas que o anjo do céu vem e o conforta. Assim como nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículo 11, que diz lá que logo após Jesus vencer aquelas etapas de tentações que ele viveu, diz o texto que o anjo do céu veio e o servia. Quando nós nos submetemos à vontade do Pai, Deus é conosco, Deus nos assiste, Deus nos auxilia, Deus está conosco. Deus nos fortalece, Deus nos faz vitoriosos. Quando nos submetemos a essa vontade, coisas grandiosas podem acontecer nas nossas vidas. Não podemos nos desesperar, é claro. Jesus agora é assistido, Jesus é fortalecido, mas acima de tudo, ele diz: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Essa precisa ser a minha oração, precisa ser a sua oração. Passando pelo Getsemane, não queremos ser triturados e moídos, mas nós podemos orar e dizer: Pai, se essa é a tua vontade, eu vou passar pelo Getsemane. Se essa é a sua vontade para a minha vida, eu vou continuar essa trajetória. Entenda isso, meus irmãos. Deus deseja, Deus quer o melhor para nós. Mas além de nós não abrirmos mão da presença do Pai, da presença dos irmãos, da congregação, além de nós estarmos nos submetendo, nos sujeitando à vontade do Pai, nós temos um terceiro ensinamento de Jesus aqui para nós, que é que nós devemos confiar no poder da oração. Confiar no poder da oração. E o texto apresenta 3 sequências, 3 momentos em que Jesus se retira e vai orar. A primeira situação que nós encontramos está no versículo 39. Ele diz logo no início, no versículo 36, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E ele chama consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E depois, no versículo 38, ele diz: ficai aqui, vigiai comigo. Estai atentas, alertas comigo. Versículo 39, ele adianta-se um pouco, prostra-se seu rosto e orando. Ele começa então a pedir ao Pai. Ele orando, ele começa a colocar o seu pedido, o seu desejo diante do Pai. O fato negativo aqui é que por motivos que nós não entendemos, mas Lucas diz lá que eles estavam dormindo de tristeza, dormindo porque eles estavam tristes, versículo 45 do capítulo 22. Talvez já tendo algum sentimento de perda, algum sentimento de derrota, afinal de contas o Cristo seria entregue, provavelmente seria morto. Eu não sei se os discípulos estavam entendendo isso, se eles estavam tendo essa linha de raciocínio, assim como Jesus já tinha a consciência. Mas o fato é que Lucas mostra que eles estavam tristes. E aqui Mateus diz que os seus olhos estavam pesados. Mas, irmãos, quando a gente compara João capítulo 13 com esse momento aqui, do capítulo 13 de João para cá, a gente consegue seguir mais ou menos os passos de Jesus, juntamente com seus discípulos. Eles celebraram a ceia, celebraram a Páscoa, Jesus lava os pés deles, lá em João 13 diz isso. Jesus então menciona que o traidor seria indicado, apontado.
Provavelmente aqui era quinta-feira, finalzinho de tarde, chegando à noite, o dia intenso, o cansaço, a ceia do Senhor, os preparativos para a Páscoa, e eles agora vão orar e eles são vencidos pelo sono. E nós sabemos que o sono, de fato, tem sido um grande inimigo nosso nas nossas iniciativas para orar. Basta nós começarmos a estabelecer uma determinada disciplina nas nossas vidas para a oração, que de fato o sono vem, o cansaço vem. O texto aqui em Mateus diz que os seus olhos estavam pesados, versículo 43. Mas a despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer obstáculo, nós não podemos, nós não devemos abrir mão da oração, e nós precisamos confiar no poder da oração. Não há necessidade de dizer aqui que a oração é uma das armas mais extraordinárias, mais infalíveis que nós temos. É uma ferramenta de Deus, mas que Deus colocou à nossa disposição. É um meio de graça, é uma maneira extraordinária através da qual nós podemos alcançar o favor de Deus. É orando, é colocando diante de Deus as nossas necessidades. É colocando diante de Deus os momentos de angústia, as nossas aflições, ainda que nós sabemos que Deus tem conhecimento de tudo que nós passamos. Mas é necessário, é fundamental, nós então colocarmos diante de Deus as nossas lutas, a nossa agonia, o nosso sofrimento, as lutas que temos passado, as dores que nós temos sentido. Jesus então diz aos seus discípulos: ficai aqui, vigiai e orai, cuidado para não cair em tentação. E Jesus então vê que os seus discípulos estavam escorregando. E muitas vezes quando nós passamos pelo vale, a tendência é a de nós também cairmos em tentação. A tendência é, nos momentos de fraqueza, nós sermos tentados pelo inimigo e sermos arrastados. É na condição de fraqueza que somos tentados, é na condição de fraqueza que nós desobedecemos a Deus. E Jesus então chama os seus discípulos e diz a eles: vigiai. Por mais que o espírito esteja pronto, a carne é fraca, a carne é tentada, e às vezes a carne é responsável pelas nossas derrotas. É por isso que nós precisamos lutar e vencer a carne. A nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos precisam ser derrotados e vencidos pela oração. É o que Jesus agora está nos ensinando, porque quando nós derrotamos a nossa carne, nós então vamos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, com a vontade soberana do nosso Deus. É por isso que não podemos, não devemos abrir mão da oração, não deixar de nos debruçar na presença de Deus, nos derramar e colocar diante dele tudo que nós estamos passando, as situações aflitivas que nos envolvem. E Jesus, por 3 momentos, ele vai orar. E nesses 3 momentos os seus discípulos descuidam, vacilam e dormem. Aprendemos que precisamos confiar no poder da oração, mas aprendemos que precisamos entender que nós não podemos vacilar e descuidar, porque é nesse momento de fraqueza da carne que o inimigo pode agir. Desfrutar de tudo isso na presença de Deus é o que nós precisamos. Diz o texto que, versículo 45, ainda dormis e repousais. E nós percebemos então que ele chama os discípulos aqui e ele diz: eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. A oração fez com que Jesus se tornasse agora uma pessoa resignada, entendeu, compreendeu aquele momento e estava pronto para a cruz. Passar pelo Getsêmani é o preparo de Deus também nas nossas vidas para nós enfrentarmos qualquer que seja a circunstância.
ainda que seja a cruz, ainda que nós avistemos e apontemos à distância a cruz, mas é Deus que nos prepara para enfrentar todos os momentos, todas as circunstâncias, e Jesus aqui, diante do Pai, ele se viu agora preparado, ele se viu agora pronto para aquela missão, para aquela tarefa. Ele diz aqui: o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. A oração nos fortalece, a oração naquilo que a humanidade entendeu como derrota do Filho, a oração fortaleceu e Jesus se tornou vitorioso. Da mesma maneira que nós também podemos, ao passar pelo Getsêmani, sairmos vitoriosos. Ainda que sejamos triturados, esmiuçados e moídos como a azeitona para se extrair o óleo. Assim como Jesus estava sendo agora triturado, para que o seu sangue fosse derramado por nós, nós precisamos entender que Deus, ao permitir que nós venhamos a passar pelo Getsêmani, nós também seremos vitoriosos. Precisamos aprender com Jesus, não simplesmente usar uma situação, uma figura, como um jargão comum para ilustrar um momento vivido, mas é fundamental a gente aprender as lições que Deus deseja transmitir a nós. Que seja assim na nossa vida, que seja assim na sua vida. Não sei qual a sua situação hoje, agora, se você está no vale, se você está no deserto, se você está diante de um Golias, ou se você está no Getsêmani, não importa. O que importa é que você aprenda as lições daquilo que Deus deseja para a sua vida. Não saia da presença dEle, não abra mão da presença de Deus. Não abra mão de estar na igreja. Submeta-se, sujeite à vontade soberana de Deus e confie no poder da oração. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos ajude na nossa caminhada, trajetória, seja no deserto, seja pelo vale, ou seja passando pelo Getsêmani. Confie em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o hino 115, vamos nos colocar em pé e vamos cantá-lo, que fala da nossa união com Cristo. Muito o Senhor Jesus se deu por nós, para que nós fôssemos unidos com Ele. Ele foi triturado, mas do corpo dele saiu o mais precioso azeite, para nos purificar através do seu sangue e nos trazer a paz. Vamos cantar 115.
Amém, irmãos. Podeis assentar. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam nessa noite. Nós temos aí, agora eu vou pedir também a equipe de louvor que se coloque em pé e os demais que estão nos visitando nessa noite, por gentileza. Isso. Sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe. Receba aí o abraço dos irmãos mais próximos de vocês. Isso. Muito bom. Podeis assentar. Então, bom a gente ver essa equipe, né? Alguns desde mais novinhos, desde adolescentes a gente conhece, da segunda igreja, outros da quarta igreja e outros que se agregaram também a essa equipe. Deus os abençoe profundamente pela vinda de vocês para estar conosco e nos conduzir nos louvores do Senhor. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Enquanto os irmãos colocam, nós vamos orar, lembrar do pedido da Daniela pelo seu tio Aldair, que está internado, que nós possamos orar por eles. Vamos nos colocar em pé. E os irmãos que já conferiram se o seu nome, seu endereço está certo, lá no boletim lá atrás, muito bem. Os que não conferiram, dá uma olhadinha se tem algum erro, porque nós já vamos mandar imprimir essa semana. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, pelas bênçãos que o Senhor derramou em nossas vidas, pela palavra que nós ouvimos, Senhor Deus, e que o Senhor nos ajude diante dos momentos mais difíceis a não desistir, mas a ter esta presença gloriosa do Senhor, a contar com o apoio e a ajuda de outros irmãos, e também, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a saber que a oração é poderosa, e que o Senhor pode nos responder sim, e que a sua vontade ela é perfeita para nós, mesmo que às vezes não entendamos no momento esta vontade, mas essa vontade, Senhor, nos levará a triunfar. Que seja assim sobre a vida de todos, Senhor Deus. Obrigado pela equipe de cântico que nessa noite nos abençoou através do louvor. Obrigado pela vida de todos que nos visitam nessa noite, que o Senhor os abençoe. Os irmãos que não puderam estar nessa noite, devido à questão da chuva, mas nós te louvamos por todos que estão aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos agradecidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso querido Pai, e o conforto do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Desassentar, irmãos. A SAF diz que no boletim a departamental está errado, vai ser no dia 2, não é isso? Não no dia 8, e sim domingo que vem às 5 horas. Que Deus os abençoe.